Olá! Sejam muito bem-vindos à disciplina de modelagem matemática. O meu nome é Gustavo Mantovani, eu sou aluno do Bacharelado de Ciência e Tecnologia da UFABC e hoje nós vamos observar como que as diferentes fases na modelagem matemática funcionam dentro de um contexto, de um exemplo prático, um exemplo bem comum do dia a dia. Espera-se que, com essa apresentação mais realística de um problema mais comum, que fique mais fácil de entender como que cada uma dessas etapas, dessas fases, funcionam e como que elas interagem uma com as outras. Primeiramente, nós vamos então observar o nosso problema. O nosso problema envolve 3 turmas de uma escola. Essas 3 turmas possuem médias muito parecidas dentro de uma certa disciplina. Só que elas também têm notas muito diferentes. Ou seja, cada aluno dessas turmas tirou notas bem diferenciadas, só que essas 3 turmas apresentam a mesma média. Então, como que você pode diferenciar essas 3 turmas? Como que você pode medir o desempenho real de cada um desses alunos, sabendo que a média dessas 3 turmas é tão parecida? Bom, nós temos então que representar esse objeto, nós temos que entender como que esse problema funciona e começar a formular nossa resolução. Para isso nós vamos utilizar as diferentes etapas da modelagem matemática. Vamos começar primeiramente com a experimentação. Na experimentação nós vamos basicamente observar, nós vamos pegar aquilo que nós vamos trabalhar, os nossos dados. Nós vamos então separar nossas 3 turmas em A, B e C e nós vamos listar as notas que cada um dos alunos obteve. Se você for fazer o cálculo de cada uma das médias de cada uma dessas turmas, você vai chegar em valores bem próximos da nota 5. Então, mesmo tendo essas notas tão diferenciadas e também com quantidades diferentes de notas, todas essas médias vão ter um valor parecido com 5. Então, nós não podemos utilizar a média para poder avaliar o rendimento de cada um dos alunos e de cada uma das turmas. Nós não podemos diferenciar as turmas pela média. Então, nós precisamos de alguma outra coisa para poder diferenciar elas. E como nós vamos descobrir o que é essa outra coisa? Pelos passos da modelagem. Vamos então para a abstração. A abstração é onde a gente começa a simplificar os nossos dados. A gente começa a afunilar e definir aquilo que é e não é importante para a nossa solução. Observando aqui as notas que foram obtidas pelos alunos de cada uma das turmas, você percebe que existem na turma A e na turma B uma concentração de notas. Na turma A você tem uma concentração de notas parecidas com 5, e na turma B você tem 2 concentrações, notas parecidas com 0 e notas parecidas com 10. Então nós percebemos que existe esse padrão, uma coisa que é obedecida na turma inteira. Só que existem 2 pontos que fogem desse padrão, que é a nota 6,2 e a nota 2. Esses pontos, essas notas, elas não facilitam a nossa resolução, elas até dificultam, porque elas não obedecem o padrão que foi estabelecido nas outras notas. Então, para poder simplificar nosso problema, nós vamos eliminar essas notas. Nós vamos descartar aquilo que não nos serve. Então, nós vamos descartar a nota 6,2 na turma A e na turma B nós vamos descartar a nota 2. Na turma C, nós não observamos nenhuma concentração de notas. Então, nós vamos trabalhar dessa forma como ela está mesmo. Além disso, uma outra forma de simplificar o problema é tornar todos esses números quebrados, que apresentam vírgulas, e nós vamos arredondar eles, nós vamos tornar eles em números inteiros. Dessa forma, todos os cálculos, seja o cálculo da média, seja
o cálculo de qualquer coisa vai ficar mais simples justamente porque nós vamos trabalhar com números inteiros. Então, nós vamos arredondar todas essas notas para um número mais próximo, um número inteiro mais próximo. Então, depois dessa fase de simplificação, nós chegamos nessa nova tabelinha aqui, que é bem mais simples, bem mais fácil de ser compreendida, só que não resolve o nosso problema. Ela ainda apresenta a mesma situação onde todas as médias, se você somar todas essas notas e dividir pela quantidade, você ainda vai chegar em um valor parecido com 5. Então, a simplificação do problema, por si só, não resolve o problema. Nós não podemos tomar a simplificação como uma resposta. Nós temos que continuar trabalhando para realmente definir como que nós podemos resolver esse problema. Para fazer isso, nós temos que começar a formular algumas hipóteses. Nós temos que começar a pensar o que nós realmente queremos resolver. Bom, nós sabemos que nós queremos diferenciar essas 3 turmas. Então nós temos que pensar o que separa essas 3 turmas. Obviamente nós vemos que existem quantidades de notas diferentes. A turma A tem 6 notas, a turma B tem 10 e a turma C tem 10, tem 9, desculpa. Então, mas só a quantidade de notas não é boa o suficiente, não é uma boa medida para diferenciar. Mas então nós percebemos uma outra coisa. Se você for pegar a média, que é igual a 5, e comparar essa média com todas essas notas, você vai perceber que existe uma diferença bem aparente. Então, vamos pensar o seguinte. Qual que é a distância entre cada uma dessas notas até a média 5? Esse é um elemento que pode ser utilizado, porque ele tem uma diferença bem aparente em todas, na turma A, B e C. É uma coisa que pode ser utilizada para realmente diferenciar todas essas turmas. Então, trabalhando nessa hipótese, nós vamos pegar aqui, nós vamos percebendo que a turma A, todas as notas estão em cima da média, ou seja, todas elas são iguais a 5. Na turma B elas estão muito afastadas da média, porque todas elas são iguais a 0 ou igual a 5, igual a 10, ou seja, são muito afastadas dos 5. E na turma C nós temos, notas que começam assim, em ordem crescente, elas se aproximam da média e depois se afastam dela. Então, esse é um elemento que pode ser utilizado para poder diferenciar essas 3 turmas. Essa é uma medida que pode ser utilizada para diferenciar, para resolver nosso problema. Nós vamos dar o nome dessa medida de desvio, ou seja, a distância de cada uma das notas até a média, é 5. Então, como vocês podem ver aqui, o desvio vai ser igual a nota menos a média. Então, pegando aqui na turma C, nós temos aqui todas as notas da turma C e nós temos aqui os desvios na turma C, que nada mais são do que a subtração da nota e da média. Agora que nós já chegamos nessa nova medida, nessa nova forma de olhar para o problema, que é o desvio, nós temos que pensar o que o desvio nos fornece e se nós temos que modificar ainda mais para chegar a uma solução ideal. Porque o desvio, assim como a simplificação lá dos dados na abstração, ele fornece uma nova forma da gente olhar o problema, só que ele não resolve o problema por si só. Então nós temos que começar a utilizar os conceitos matemáticos, os conceitos, assim, fórmulas, qualquer outro conceito matemático para chegar numa resolução, uma solução definitiva para o problema. Porque nós já definimos que nós vamos utilizar o desvio, mas agora como que nós vamos utilizar o desvio para poder chegar na resposta? Bom, vamos começar a olhar isso. Voltando aqui na tabela dos desvios, você percebe que todos os desvios depois do D5 apresentam uma distância boa, que é uma distância positiva. Mas o D1 até o D4 apresentam distâncias negativas. Isso não é possível, não é possível que exista distância negativa. Nós não podemos trabalhar, nós não podemos utilizar isso em nenhum cálculo.
Então nós temos que eliminar esses elementos negativos para poder utilizar os desvios em qualquer outro cálculo que a gente queira. Uma possibilidade de fazer isso seria utilizar o módulo. Isso ia resolver nosso problema, nós iríamos tornar todos os números negativos em positivos, só que ao mesmo tempo ele não é uma solução ideal. Se a gente pensar bem, uma solução mais ideal vai ser elevar todos os desvios ao quadrado, ou seja, multiplicar cada um dos desvios por ele mesmo, chegando então numa nova medida, que é o desvio quadrático. Ou seja, nós vamos pegar todos esses desvios aqui, que nós calculamos, e nós vamos elevar cada um deles ao quadrado. Nós vamos multiplicar cada um deles por ele mesmo, chegando então no desvio quadrático, que nada mais é do que a fórmula do desvio, nota menos média, elevado ao quadrado. Então, pegando aqui o D1 como exemplo, o desvio da nota 1 foi igual a menos 4, ou seja, a distância da nota 1 até a média 5 é menos 4. O desvio quadrático dessa nota 1 vai ser igual, então, a menos 4 ao quadrado, que é igual a menos 4 vezes menos 4. Cortando negativo com negativo, nós ficamos com 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, vamos parar um pouco e calcular todos esses desvios aqui, todos os desvios quadráticos, vamos elevar ao quadrado todos esses desvios aqui para chegar no valor dos desvios quadráticos. Se você fizer o cálculo, se você elevar todos esses números ao quadrado, você vai chegar nessa nova tabela, onde nós temos as 3 turmas e nós temos os desvios quadráticos. Nós temos então a distância de cada uma das notas até a média ao quadrado. Só que, como você dá para perceber, eles ficaram meio altos. Alteraram a nossa percepção do problema, tornaram o problema mais compreensível. Nós estamos chegando perto da resolução do nosso problema. Só que os desvios quadráticos, por si só, não conseguem resolver nosso problema. Nós não conseguimos definir qual que é a diferença da turma A, da C, da turma B para C, B para A. Nós não conseguimos diferenciar as turmas de uma forma resoluta, de uma forma definitiva. Então, como que nós podemos definir uma medida definitiva para poder diferenciar essas 3 turmas? Bom, assim como nós fizemos antes, nós podemos calcular a média desses desvios quadráticos. Calculando a média, nós vamos ter uma medida não de cada um dos alunos individualmente, mas da turma em si só, o conjunto das notas da turma. Fazendo isso, o cálculo da média, ou seja, somando todos esses desvios quadráticos e dividindo pela quantidade, nós vamos chegar então numa outra medida que vai ser chamada de variância. A variância, assim como... Vamos pensar o seguinte, assim como a média das notas foi a nota média da turma inteira, a variância de uma turma vai ser basicamente o quanto que as notas daquela turma foi diferente da média. Foi diferente de 5. Então é isso que nós estamos calculando. Nós estamos calculando qual foi a distância média de cada uma dessas turmas até a média 5. Então o que eu gostaria que vocês fizessem o cálculo, que é somar todas essas notas e dividir pela quantidade. Fazendo esses cálculos, você chega nessa resolução aqui. A variância de A vai ser igual a todos os zeros dividido por 6, que é igual a 0. A variância de B, todos os 25 dividido por 10, que é igual a 25. E a variância de C é igual a todas as notas dividido por 10, que é igual a 6,3. Então nós chegamos aqui
na nossa mais nova tabela, que nós temos as 3 turmas e a variância de cada uma dessas turmas. A distância média de cada uma dessas turmas até a média. A distância média de cada uma dessas turmas até a nota média, que foi 5. Então, nós temos agora a variância, que representa, aqui como vocês podem ver, em média, os desvio quadrático, o quadrado das distâncias de cada uma das notas até o 5. Só que isso ainda está muito alto. São valores que ainda, assim, eles resolvem nosso problema, só que podemos otimizar isso, nós podemos aprimorar isso. Como nós podemos fazer isso? Nós vamos trazer de volta, nós vamos abaixar o valor dessas variâncias, fazendo a raiz quadrada de cada um desses valores. Nós vamos chegar então nessa nova fórmula aqui, que é o desvio padrão. O desvio padrão, aqui como vocês podem ver, é a variância elevada a meio, ou seja, a raiz quadrada da variância. Então, depois de tudo isso que nós fizemos, nós chegamos na nossa última tabelinha aqui. Hoje nós temos as 3 turmas, as variâncias dessas turmas e o desvio padrão dessas turmas. Então, só para resumir tudo o que nós fizemos até agora. Nós começamos... deixa eu voltar aqui. Nós começamos com uma tabela simplificada de todas as notas. Nós queremos diferenciar essas 3 turmas, olhando as notas. Então, nós primeiramente definimos o desvio, que é a nota menos a média. Nós depois de calcular o desvio, nós elevamos esse desvio ao quadrado, chegando no desvio quadrático. Depois disso, nós calculamos a média desses desvios quadráticos, chegando na variância. Depois de calcular a variância, nós aplicamos a raiz quadrada nessa variância para finalmente chegar no desvio padrão. Nós utilizamos muitas contas, então caso você não tenha entendido o que foi utilizado aqui, eu recomendo que você volte para o slide onde eu comento sobre esse conceito e tente entender melhor o que está sendo feito. Então, nós temos finalmente uma forma sucinta, uma forma final de definir qual que é a diferença entre as turmas. Nós podemos finalmente formular um modelo utilizando o desvio padrão para diferenciar as 3 turmas, mesmo elas tendo uma média igual. Então, agora que nós já temos nosso modelo, nós construímos ele a partir da experimentação, da abstração e de tudo mais, nós temos finalmente um modelo pronto para ser submetido e ser utilizado. Mas agora nós temos que pensar, esse modelo é utilizável para qualquer caso? Ou seja, os resultados que a gente obteve atendem à resolução do problema? Então, aplicando isso na nossa situação, aplicando isso nosso problema das 3 turmas A, B e C, a gente realmente consegue resolver nosso problema? Bom, vamos ver. Observando os 3 desvios padrões das 3 turmas A, B e C. Na turma A, nós temos que o desvio padrão foi igual a 0. Ou seja, não teve uma dispersão de notas. Todas as notas foram exatamente as mesmas. Não existe nenhum afastamento, não existe nenhuma diferenciação entre as notas. Ou seja, nós temos uma turma homogênea, onde todas as notas são exatamente iguais. E nós vamos comparar aqui com a nossa tabelinha aqui. Você consegue perceber que é isso mesmo. Todas as notas são exatamente iguais. Elas não se alteram. Nós temos então uma turma com notas homogêneas. Notas que não se alteram em nenhum ponto. Na turma B, nós temos que o desvio padrão foi igual a 5. Ou seja, o desvio padrão foi muito alto. Isso indica uma grande dispersão, uma dispersão de notas muito grande. O que isso quer dizer? Nós temos uma turma heterogênea,
onde nós temos uma grande concentração de notas muito diferentes. Voltando lá para a dispersão, para a tabela dos desvios, na tabela das notas, nós percebemos que isso realmente se aplica. Porque nós temos uma grande concentração de nota 0 e uma grande concentração de notas 10. Nós temos dois focos de notas muito distantes um do outro. Ou seja, nós temos uma concentração muito heterogênea, muito diferenciada. Então, pelo nosso modelo, nós conseguimos definir que sim, com o desvio padrão, nós podemos definir qual que é a diferença entre a turma A e a turma B. A turma A é uma turma homogênea e a turma B é uma turma heterogênea. A gente conseguiu definir isso pelo desvio padrão que foi construído pelo nosso modelo. Aplicando isso na turma C também, nós vamos observar que temos uma dispersão mediana, que está exatamente no meio entre a turma A e a turma B. Ou seja, nós temos uma dispersão, só que ela não é tão acentuada, tão grande, quanto da turma B. Ou seja, deixa eu voltar lá para o slide das notas. Se você for observar as notas, existe uma dispersão. Ela não é igual, homogênea, que nem a turma A. Só que ela também não é heterogênea, completamente diferente, que nem a turma B. Ela tem a sua dispersão, só que ela não é tão acentuada, tão grande quanto a turma B. Então, voltando lá para a nossa validação, nós calculamos que a variação... nós calculamos então que a variação sim, existe variação, só que tem uma dispersão mediana, que ao mesmo tempo que é heterogênea, ela não é tão heterogênea quanto a turma B, que bate exatamente com a dispersão de notas. Então, na validação, o que a gente fez foi pegar o que a gente pegou na nossa resolução, que é o cálculo do desvio padrão, e nós comparamos isso com os resultados que a gente observou das notas. E a gente concluiu que sim, tudo que a gente fez no modelo bate com a resolução do problema. Então, sim, o modelo é válido. Então, agora que a gente sabe que o modelo é válido, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de situação diferente. Qualquer problema relacionado à média, qualquer problema relacionado à dispersão, à diferenciação de turmas, ou qualquer outro conjunto de elementos, você pode utilizar o desvio padrão. Porque nós não só construímos esse modelo, nós provamos, nós validamos a sua funcionalidade, nós definimos que ele realmente funciona. Então, é isso que realmente é a modelagem matemática. A partir de um problema, você começa a analisar as diferentes partes do problema e com essa análise, você começa a formular um modelo que vai não só solucionar esse problema, mas solucionar ele de uma forma mais ideal possível. E não só isso, ele vai poder ser utilizado para solucionar qualquer outro tipo de problema parecido com o seu. Então, mesmo que você tivesse 4, 5 turmas, todas elas apresentando médias iguais, você ainda poderia utilizar o nosso modelo do desvio padrão para saber qual que é a diferença entre todas essas turmas. Bom, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido como que cada uma das etapas da modelagem matemática funciona no contexto individual e em conjunto. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessa apresentação. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos!